como está o seu coração? Nós vivemos dias de muita incerteza, não é mesmo? Dias de muita preocupação, de muitas dúvidas. E um dos grandes problemas que as dúvidas e as incertezas podem ocasionar é trazer ao nosso coração a ideia de que Deus se esqueceu da gente, que Deus não se importa conosco, porque afinal de contas, se Ele se importa, se Deus não se esqueceu, por que nós estamos passando pelas coisas que estamos passando? E ainda que as circunstâncias possam, não devam, mas possam nos levar a este tipo de pensamento, nós precisamos alicerçar o nosso coração no conhecimento que temos da palavra de Deus. E a palavra de Deus já nos advertiu quanto à possibilidade desta dúvida. Em Isaías, lá no capítulo 49, o povo de Deus passava por um momento de muita turbulência, e eles também questionam Deus, dizendo que Deus havia se esquecido deles, que Deus havia desamparado o seu povo. E neste questionamento, Deus traz uma resposta de consolo para ele, que serve também para nós. Serviu para o seu povo e serve para nós, povo de Deus, neste tempo. E a palavra está em Isaías 49, versículo 15, quando Deus disse: pode uma mãe se esquecer de seu filho, de tal maneira que não venha se compadecer dele? Mas ainda que a mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu do seu povo, não se esqueceu de mim e nem de você. Ele se importa conosco, Ele nos ama. Deus nos ama de um modo extraordinário, e é neste amor de Deus que nós temos que buscar consolo, temos que buscar força, temos que buscar ânimo. Me lembro das palavras de Davi lá no Salmo de número 27, versículo 10, quando Davi disse: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, Deus me acolherá. Ainda que as pessoas nos deixem, nos desamparem, mesmo que nós não tenhamos os amigos de caminhada que gostaríamos de ter, mesmo que talvez tenhamos perdido pessoas amadas que já se foram, Deus já as recolheu, ainda que estas pessoas faltem, Deus não nos faltará. Ele há de nos acolher em seus braços ternos para nos trazer força, para nos trazer ânimo, para nos trazer coragem, para despertar a fé dentro do nosso coração e a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Esta é a verdade bíblica extraordinária. Nós servimos a um Deus de aliança. Ele firmou uma aliança comigo e com você em Jesus Cristo. A Bíblia diz no Novo Testamento que Cristo é a nova aliança de Deus com o seu povo. E neste Novo Testamento, nesta nova aliança estabelecida conosco, Deus nos ama e nada mudará este fato. Deus ama você, Deus se importa com você, Deus não se esqueceu de você. Os problemas talvez sejam grandes, mas é em meio a estes problemas que Deus revelará ao seu coração o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele é capaz de mudar as circunstâncias da sua vida. Nós aprendemos algumas verdades interessantes e importantes acerca deste excelente amor de Deus por nós. A primeira delas é que Deus é a personificação do amor. Deus e amor são sinônimos, são termos intercambiáveis, eles se misturam, e quando nós falamos de Deus, não podemos nos esquecer da palavra amor, e quando nós falamos do verdadeiro amor, não podemos nos esquecer de Deus, porque Deus é amor e o verdadeiro amor é Deus. Assim diz a palavra do Senhor em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. E assim diz também no versículo 16 do mesmo capítulo, que conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor, porque Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor, Deus
é sinônimo de amor ou amor é sinônimo de Deus. São palavras intercambiáveis. Você pode questionar o amor que eu tenho por você. Você pode tentar medi-lo, você pode tentar mensurá-lo, explicá-lo, você pode até dizer que ele é grande ou pequeno, que ele é verificável ou imperceptível. Você pode tecer comentários acerca do amor que eu digo ter por você, do amor que a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu amigo diz ter por você, porque nós amamos de maneira imperfeita, mas o amor de Deus, ele não pode ser mensurado, ele não pode ser estudado, o amor de Deus, ele não pode ser avaliado. A única maneira de entendermos o amor de Deus é experimentando, é nos relacionando com Deus. Porque Deus é amor, e se Deus é amor, não há nada que Ele faça em relação a você que não seja por amor, não há nada que Ele faça em relação ao seu povo que não esteja baseado no verdadeiro amor. Deus não pode agir contra você, Deus não fará nada que não seja por amor, porque em essência Ele é amor. As ações de Deus, as atitudes de Deus é amor. Portanto, é impossível que Deus não te trate com amor, porque Ele mesmo em si é amor. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o seu marido, talvez os seus amigos, talvez pessoas que um dia juraram te amar, te abandonaram. E infelizmente estas coisas podem acontecer, mas Deus jamais deixará de te amar por uma única razão: Deus é amor. E não há nada que Ele faça que não seja baseado em seu amor. É impossível que Deus se relacione conosco, comigo e com você, que não seja a partir do amor. Como efeito deste amor que Deus tem por nós e pelo mundo, nós devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Como efeito de sermos impactados, envolvidos, abraçados pelo amor de Deus, é o nosso dever amar as pessoas que nos cercam, talvez como um instrumento do amor de Deus. E ainda que sejamos imperfeitos, nós podemos ser os braços que abraçam de Deus, nós podemos ser os lábios que beijam, os lábios de Deus que beijam, nós podemos ser os olhos de Deus que enxergam a necessidade e acolhem o necessitado, nós podemos ser a expressão visível, palpável, de carne e osso do amor de Deus. A palavra do Senhor nos diz na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O efeito prático de sermos envolvidos com o amor de Deus é que nós passaremos a amar as pessoas que estão ao nosso redor. Uma das grandes avaliações que devem definir a qualidade da nossa relação com Deus não é o tanto que nós frequentamos o templo, não é o tanto que nós já lemos da Bíblia, não é o quanto de tempo passamos em oração, apesar de todas estas coisas terem o seu valor e serem boas, mas o verdadeiro balizador, a verdadeira medida que vai nos fazer entender o quão próximos estamos de Deus é o quanto somos capazes de amar as pessoas que nos cercam. Porque quem ama é nascido de Deus, mas aquele que não ama não conhece a Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, conhecem as suas doutrinas, conhecem a Bíblia, já a leram de várias vezes, participam da escola bíblica dominical, já fizeram uma série de estudos de quase todos os livros e cartas da Bíblia, mas apesar disso não amam, e se não amam, não conhecem a Deus, porque Deus é amor. Nós precisamos ser expressão deste amor que Deus tem por nós e que nós devemos ter pelas pessoas, porque Deus também as ama. Deixa eu dizer uma coisa para você:
Deus não te ama mais do que aquele chefe injusto que te persegue. Deus o ama também, do mesmo modo que te ama. Deus não te ama mais do que aquele pai que foi abusivo e te maltratou na infância. Deus o ama de igual modo a você. Deus ama tanto você quanto o seu pai. Deus não te ama mais do que o mendigo que se perdeu, está nas ruas por conta das drogas, do álcool ou de qualquer outra fatalidade. Deus o ama de igual modo a que ama você. Deus não ama mais um tipo de pessoa do que outra. Deus não ama mais os crentes do que os incrédulos. Deus não ama mais os batistas do que os católicos, ou os católicos do que os budistas. Deus ama todo mundo, porque Deus amou o mundo, deu seu único filho para morrer em favor dele. Deus ama todas as pessoas. E é verdade que algumas receberam este amor, algumas rejeitaram este amor, algumas querem ser abraçadas por Deus, outras recusam-se a acreditar que Deus existe, que Deus é real. Mas ainda que as pessoas rejeitem a Deus, Deus não deixará de amá-las, porque Ele é amor. E se Deus não deixa de amar o meu pai que foi abusivo, o meu vizinho que é maledicente e inventou mentiras a meu respeito, o meu patrão que foi injusto comigo, o meu colega, o meu amigo que me traiu e inventou coisas a meu respeito, se Deus não deixou de amar aquele homem ou aquela mulher com quem eu fiz um negócio e que me passou para trás, eu também devo amá-los. Porque aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama conhece a Deus. E nós devemos amar, conforme o Senhor Jesus Cristo nos disse, até mesmo os nossos inimigos. Nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Esta é a ética do Evangelho. É amar aqueles que não deveriam ser amados, aqueles que não merecem o nosso amor, porque é assim que Deus nos ama. Nós não merecemos o amor de Deus, e ainda assim Ele nos ama. Deus nos amou primeiro. Deus amou você. Deus te ama. Nada muda este fato. Não fomos nós que decidimos amar a Deus. Não fomos nós que fomos religiosos o bastante para virar a nossa atenção para Deus e dizer: Deus, tudo bem, pode me amar, porque agora eu mereço o seu amor. Não, foi o próprio amor de Deus que nos traiu a sua presença, que nos trouxe a sua presença, que nos permitiu estar diante dele. É o amor de Deus que nos atrai, não é o contrário. Não é a nossa religiosidade que atrai o amor de Deus. Não é o nosso conhecimento bíblico que atrai o amor de Deus. Não é a nossa penitência, não é o nosso culto, não são as nossas canções, não é a nossa intelectualidade gospel, não é o nosso conhecimento teológico, não são as nossas doutrinas boas, não são a qualidade daquilo que nós professamos sobre Deus. O que de fato permite que esta relação exista é que Deus nos atraiu por seu amor e nós fomos envolvidos por Ele. Nada poderíamos fazer para que esta realidade acontecesse. João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa, Ele deu o primeiro passo. Então nós amamos, nós passamos a amá-lo. Eu me caso com alguém que é atraente para mim. Eu me relaciono com amigos que são legais, que correspondem às coisas que eu gosto. Nós temos coisas em comum. Eu frequento igreja onde pessoas falam a mesma língua e nós podemos caminhar juntos debaixo de mesmas doutrinas e pensamentos teológicos. Eu convivo bem com diretrizes políticas
as quais eu confirmo e autentico como corretas e boas para uma nação. Então, eu me relaciono com pessoas, e você é a mesma coisa, com pessoas com as quais nós nos identificamos, porque aquelas pessoas que nós dizemos que amamos genuinamente, as pessoas mais próximas, os nossos amigos, os nossos familiares, eles de algum modo correspondem aos nossos interesses. Por mais que não devesse ser assim, o nosso amor é interesseiro, a nossa ambição e muitas vezes prevalece. Mas com Deus não é assim. Eu pergunto a você, o que foi que você fez? Ou o que é que você tem para atrair o olhar de Deus? Nada, queridos irmãos, nada. Nós falamos de um Deus que é perfeito, nós falamos de um Deus que é pleno. Nele não há carência como existe em mim. Eu amo os meus filhos porque são meus filhos, e talvez este amor nos pareça o mais incondicional, mas a verdade é que naturalmente nós amamos aqueles que supriram uma carência, porque um dia eu queria ser pai e o meu filho e a minha filha supriram esta carência. Então ainda este amor tem um pouco de interesse. Mas em Deus não há carência, porque Ele é pleno. Deus era pleno antes da criação. Deus continua sendo pleno durante a criação. E ainda que a criação inteira viesse a desaparecer, Deus permaneceria sendo pleno. Em Deus não há carências afetivas. Em Deus não há carências emocionais. Deus não precisa do aconchego de um abraço, do afago de um homem ou de uma mulher. Deus não precisa dos ouvidos de alguém que o ouça com atenção. Deus é pleno em si mesmo. Deus é perfeito, poderoso e plenamente satisfeito consigo mesmo. E ainda assim, Ele resolveu te criar e te amar. É extraordinário pensarmos nisso, porque Deus não precisa te amar, mas é impossível que Ele não te ame, pelo fato de que Deus é amor. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa da Igreja Batista, Deus não precisa das placas, das denominações, das discussões teológicas. Deus não precisa de advogados que o defendam. Deus não precisa de pastores, Deus não precisa de padres, Deus não precisa de crentes, Deus não precisa, mas ainda assim, Ele nos amou, nos atraiu à sua presença, e com todos os títulos, pompas, denominações, características que nos diferem e que nos assemelham, o que de fato Deus quer é que nós o amemos, que nós nos voltemos para uma relação de amor, onde nós somos abraçados pelo amor dele e onde nós queremos amá-lo. Mas quando nós entendemos a desproporção que existe entre este amor perfeito e o meu amor limitado, entre a perfeição de Deus e a minha imperfeição humana, então eu me sinto absolutamente livre para amar Deus como eu sou. Se Deus me ama como eu sou, eu não preciso impressioná-lo. Eu não preciso escrever uma carta quando eu detesto escrever, como muitos namorados faziam na época de namoro e pararam de fazer depois que se casaram. Eu não preciso entregar uma rosa quando eu não sou romântico e depois deixo de fazer porque essa não faz parte da minha natureza. Você não precisa querer impressionar Deus, porque não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer que mudará o fato de que Ele te ama. E é esta liberdade que Deus nos dá que nos deve levar a amá-lo profundamente, com todas as nossas forças. Deus nos conhece, Deus sabe quem você é. Talvez se os seus amigos que te amam te conhecessem como Deus te conhece, eles deixariam de te amar.
conhecesse o íntimo do seu coração, conhecesse as suas dúvidas, os seus pensamentos diversos, conhecesse o secreto do seu coração e do seu íntimo, talvez eles deixassem de te amar. Mas Deus te conhece plenamente e Ele te ama plenamente. E isso é assustadoramente extraordinário. Deus me conhece melhor do que ninguém e Deus me ama mais do que qualquer outra pessoa. Ele me ama apesar de me conhecer. Isso me dá tanto fôlego, tanta energia, tanto interesse, tanta motivação de me abraçar com Deus, de me envolver com Deus, porque Ele me ama do jeito que eu sou, Ele me atraiu à presença dEle, Ele está trabalhando em meu caráter, dizendo: meu filho, eu estou contigo, e ainda que a sua mãe, o seu pai, os seus amigos, os seus irmãos em Cristo te abandonem, eu jamais te desampararei, porque eu vou te acolher. Deus te ama, Deus está com você. Nesses momentos de crise, mergulhe no perfeito amor de Deus, se envolva ainda mais neste perfeito amor, porque à medida que nós nos envolvemos no perfeito amor de Deus, não sobra espaço para a dúvida, não sobra espaço para o medo, não sobra espaço para a angústia, não sobra espaço para o desespero, porque o que remove todas estas coisas do nosso coração é o perfeito amor de Deus a nos envolver. O que remove o medo do seu coração não é o amor do seu marido, o amor do seu filho, o amor do seu pastor, o amor do seu irmão em Cristo. O que remove o medo, a angústia, as preocupações, as dúvidas do nosso coração é o perfeito amor de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, porque o perfeito amor expulsa, manda embora, retira de uma vez por todas o amor. E Deus demonstrou para nós o seu perfeito amor quando Ele entregou na cruz o seu Filho para morrer em nosso lugar. A prova inconteste do amor que Deus tem por mim e por você, a prova inconteste do fato de que Deus é amor, é a causa ou o fato de que Ele entregou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9, diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus entregou o seu Filho por amor a nós. Cristo entregou-se a si mesmo por amor a nós. A mesma carta de 1 de João, capítulo 3, versículo 16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Que você seja envolvido pelo amor de Deus, que você seja abraçado por esse extraordinário e perfeito amor, para que o seu coração permaneça em paz, para que você seja um instrumento deste amor em um mundo tão carente e tão necessitado de expressões verdadeiras de amor que eu e você podemos ser. Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.